Boa noite, gente. Eu queria muito agradecer a participação de todo mundo. Eu sei que o nosso tempo é muito corrido e disponibilizar um horário assim, na parte da noite, 7 horas da noite, eu sei que é bem difícil, mas quero agradecer bastante por vocês estarem aqui. E agradecer também ao Igor e ao Douglas por disponibilizarem do seu tempo para poder vir aqui e trazer conteúdo para a gente e assuntos tão importantes como a gestão de tempo e carreiras em tecnologia. Então, é com vocês, gente. Obrigado, Rayane. Vou apresentar aqui rapidinho, tá, Igor? Eu passo para você e depois eu sigo para a primeira parte, tá? Boa noite, pessoal. Eu sou o Douglas, eu sou psicólogo. Eu trabalho aí com psicologia desde 2017. Também trabalhei com RH durante bastante tempo também. Atualmente atuo aí como psicólogo clínico. E, bom, eu sou voluntário da plataforma também, né? Entrei como voluntário na plataforma aí na parte de recrutamento. Pode ser que alguns de vocês eu tenha feito aquela primeira entrevista aí antes da entrada. E atualmente também estou atuando como psicólogo voluntário na plataforma e também trabalho aí como psicólogo clínico, né? Então, eu não sou do Rio, né? Também acho que a maioria aqui do pessoal é do Rio. Eu moro no interior de São Paulo, aqui na cidade de Hortolândia, região de Campinas. E vou falar um pouco, né, sobre essa parte da gestão de tempo também com vocês aí, que traz um pouco dessa parte do RH, mas também o jeito que eu montei aqui um pouquinho desse material, tentei puxar mais para o lado da psicologia do que pro RH, no sentido de você colocar no Google lá uma gestão de tempo, então tem algumas coisas que às vezes não se conectam muito com a realidade fora de uma empresa, fora do ambiente de trabalho, um pouco mais pés no chão, um pouco mais vida real, acho que vou dizer um pouco nesse sentido. Então, farei um materialzinho para a gente conversar aqui. Não é muito extenso, tá? É coisa rápida, a ideia é que é mais que a gente faça também uma coisa meio bate-papo, para não ficar muito para não ficar maçante, não ficar parecendo com uma palestra, para ser bem mais tranquilo nesse sentido. E aí eu vou passar a palavra para o Igor, para ele se apresentar, e aí depois eu volto aqui e a gente começa essa parte do bate-papo. Gente, eu sou o Igor Nogueira, eu estudo e trabalho com tecnologia desde adolescente, assim. Atualmente eu trabalho eu sou especialista de QA, de software. A maior parte da minha carreira foi com jogos, eu espero que tenha mais um pessoalzinho aí que tenha interesse nisso também. E é isso, é um prazer estar aqui. Estou muito grato de ter sido convidado, de poder participar aí desse bate-papo. Espero poder ensinar bastante coisa para vocês sobre como é que é estar nessa área e tudo mais. Obrigado, Igor. Ô, Victor, você levantou a mão? Você quer falar alguma coisa? Deve ter levantado sem querer, né? Bom, vou transmitir a minha tela aqui, mas qualquer coisa, pessoal, também, se quiser ir abrir o microfone, perguntar alguma coisa, ou levantar a mão, fiquem tranquilos. Aí, Rayane, Igor, vocês me ajudam se tiver alguma tela aqui que eu estou transmitindo alguém estiver falando alguma coisa, para ir complementando, tá? Para ficar mais tranquilo e menos maçante também. Mas eu prometo que aqui vai ser bem tranquilo. Vou colocar minha tela. Peraí. Estamos visualizando a tela cheia? Né? Beleza, ok. Bom, então vamos lá, né? Aqui, então, eu separei aqui meio que em duas partes, né? Um pouco para falar primeiro sobre a parte de gestão de tempo e depois para a gente entrar na parte de carreira em tecnologia. Como eu já me apresentei, sou o Douglas, psicólogo, e o Igor, que está convidado também, é o Jay Dester, que está convidado para falar com a gente sobre essa parte de tecnologia e também, principalmente, focado nessa área de testes e também nas áreas que ele trabalha e possibilidades dentro dessa área de atuação também. Então, falando um pouquinho aqui primeiro sobre a parte de gestão de tempo, né? O que é a gestão de tempo, né? Quando a gente ouve essa expressão, o que ela significa, como que a gente consegue conectar ela com o nosso dia a dia, trabalho, com faculdade, com curso, né? Às vezes, conseguir dimensionar as dificuldades aí em
em conseguir conciliar o trabalho com o curso, aqui falando da plataforma um pouquinho, né, ou então outras atividades também aí relacionadas à vida pessoal, todas essas questões, existe esse tema aí da gestão de tempo. Ele é um tema que ele é muito comum dentro do universo corporativo, essa expressão, inclusive, gestão de tempo, né, ela vem bastante desse universo corporativo, ela vem bastante do mercado de trabalho, vamos dizer assim, mas ela é uma questão da vida, né, ela é uma questão que impacta todo mundo tem a sua rotina, as suas dificuldades em relação ao tempo, as possibilidades, algumas coisas, às vezes, que a gente precisa sacrificar em detrimento de outras por conta da falta de tempo dentro do dia, né? A gente tem ali uma quantidade de tempo limitada dentro dos nossos dias. Acho que um ponto importante é que as horas que nós temos no nos nossos dias não são iguais, né? Então, às vezes, uma pessoa tem mais tempo por conta da possibilidade que ela tem de ter um veículo para ir para o trabalho, e a outra que não tem um veículo e que vai ali precisar 100% do transporte público, já vai viver a partir de uma outra dimensão. Então, isso é muito importante para levar em consideração quando a gente vai falar desse tipo de coisa, para que quando a gente chega para conversar aqui sobre esse tema, não seja uma coisa fora da realidade, né? Não seja aquela coisa meio voltada mais por uma visão, vamos dizer assim, corporativa, como alcançar suas metas, etc., mas bem mais para a vida real, bem mais pés no chão. Então, até quando vocês quiserem, né, tiverem algum exemplo, alguma pergunta que vocês queiram fazer, alguma dúvida que vocês queiram tirar dentro desse tema, para alguma coisa que eu estiver passando aqui, é legal também dar algum exemplo de alguma situação que vocês precisaram, por exemplo, sei lá, se organizar para fazer alguma coisa, para fazer alguma prova, e deu certo, não deu certo, que é mais bacana aí nesse sentido, que a gente vai também trazendo mais para essa questão da vida real. Então, né, a gestão de tempo, ela tem como principal item aí, né, quando a gente vai pesquisar sobre isso, vai falar sobre isso, nada mais do que uma questão de organização de prioridades, né, e essa organização de prioridades, ela vai acontecer dentro desse contexto da nossa vida, aí, de trabalho, escola, entre outros fatores aí que fazem parte da vida pessoal, lazer, tudo, né. Então, acho que o primeiro ponto, né, foi isso que eu já falei, de não existir uma fórmula mágica, de cada pessoa que lida com a pessoa lida com a própria vida de uma forma diferente, e que evitar essas comparações é importante para a diminuição de frustrações, também para se conhecer mais, entender mais onde estão os próprios limites, estão as próprias possibilidades também. Fez um barulhinho aqui, alguém quer falar alguma coisa? Não estou visualizando. Sou eu. Só queria dar um exemplo que você mencionou sobre essa questão de comparação. Eu lembro que quando eu trabalhava de período integral, né? Todo o restinho de tempo que eu tinha, tipo umas 3 horas por dia, 3, 4, tipo, na parte da noite, eu usava para poder estudar, né? E aí, tipo, tinha uns amigos meus que conseguiam, no caso, estudar o dia todo. Tipo assim, mais cedo, né? E aí isso me frustrava muito, porque eu pensava, caraca, eu tenho só esse tantinho de hora pra poder estudar e eles têm mais. Então isso acabava me frustrando muito. Depois de um tempo que eu passei a entender que, assim, fazer a comparação é bem, bem chata, bem errada, até porque, tipo, cada um tem o tempo que é favorável para você, né? Então eu comecei a ver mais por esse olhar. Mas realmente, tipo, quando você se compara, é muito ruim, porque você se frustra muito. Sim. Nossa, tem razão. Eu até lembrei da minha formação, né, por causa da faculdade. Eu fui bolsista na faculdade, né? E eu estudei na PUC. E a PUC é uma universidade ali meio elitizada, né? Então consegui uma bolsa de estudos, 100% por conta do ProUni, programa do governo. E eu trabalhava durante o dia e estudava à noite, né? E às vezes tinha aquelas coisas lá, porque vai ter a festa da faculdade, não sei o que, assim. Eu não tinha nem tempo, não tinha nem energia para essas coisas, né? Eu pensava assim, não, vou trabalhar no dia seguinte, e o pessoal tá indo para a festa. Então, vai acumulando até um sentimento de frustração, misturado com um sentimento de raiva mesmo, toda uma questão social também muito forte envolvida nisso, né? Eu acho que o ponto principal da questão de evitar as comparações é porque a gente não tem uma possibilidade de atuação em relação a isso, né? A gente só consegue minimamente tentar lidar com a nossa própria vida, né? Como que a gente consegue fazer de melhor para nós, etc. Então, as comparações, elas vão levando a frustrações. Você falou muito bem, Rayane, tá? O máximo que a gente pode fazer é tentar fazer o melhor que a gente pode com aquilo que a gente tem, né? Essa frase é muito boa, né? Todo mundo tem as mesmas 24 horas. Isso aí esse é o máximo, né? É para acabar mesmo. Bom, vamos lá. Seguindo aqui. Então, deixa eu ver se está sendo bem certo. Então, eu trouxe aqui algumas dicas, né, para organização de tempo, né, para organizar melhor o tempo que a gente tem, né, levando em consideração todos esses parênteses, todos esses contextos que a gente já falou. Tem algumas coisas que são importantes e que dá para fazer, né, dentro de
qualquer contexto, a gente consegue, pelo menos, amenizar, vamos dizer assim, algumas das dificuldades que a gente tem para lidar com a falta de tempo e com, às vezes, com a bola de neve, com a desorganização que isso acaba gerando na gente de vez em quando. Um ponto muito importante é não confiar 100% no nosso cérebro, né? Não confiar na nossa memória, não achar que a gente dá conta de tudo, de que só com memorização a gente já consegue lidar com todas as coisas, com tudo da nossa rotina, e falar, não, eu lembro que eu tenho que pagar as contas no dia 5, eu lembro que eu tenho uma reunião amanhã em tal horário, eu lembro que a prova é semana que vem, eu lembro que amanhã tem um trabalho, alguma coisa em algum momento vai acabar escapando. Não por conta de desinteresse, não por conta de que desleixo, alguma coisa do tipo, mas porque a gente é fisicamente incapaz de dar 100% do tempo com 100% das nossas obrigações, prioridades, tudo que a gente precisa. Então, anotar é uma dica muito simples, né? Parece besteira, chega que fala, olha, vamos lidar com melhorar a gestão de tempo, começa a anotar as coisas, mas é básico, mas é real. E aí, para isso, né, depois tem algumas ferramentas que eu vou falar, ferramentas online, etc., que ajudam, mas começar a ter o hábito de anotar coisas, anotar reuniões, anotar quando você sai, por exemplo, anotar as aulas durante a aula. Vou falar uma coisa aqui que é um pouquinho fora até da época que eu estudei, né, que eu fiz a faculdade entre 2013 e 2017, embora tenha sido há pouco tempo atrás, há 10, 7 anos atrás, a prática que a gente tinha durante a universidade era um pouco diferente do que tem hoje nas universidades, em outros cursos, que é o hábito agora, né, de pegar o celular e tirar foto da tela. Isso é muito útil no sentido da tela, ou do slide, da lousa, né, etc., do que você está fazendo. Isso é muito útil para guardar a informação, mas é um tipo de coisa que você, falando um pouco do lado da psicologia mesmo, a absorção de informação é muito menor, porque você está ali, você está mais preocupado em garantir que você tem aquela informação em outro lugar, do que em absorver, processar aquilo e depois tentar utilizar isso de alguma forma. E eu sei que isso dentro das exatas, dentro da programação, etc., acaba sendo muito forte também, porque é uma área que tende a... Por ser áreas voltadas para a tecnologia, existe uma tendência de que a gente use tecnologia para facilitar a nossa vida, né? Então, vou tirar uma foto da tela, etc. E levando até um ponto, saindo um pouquinho do tema aqui da gestão de tempo, é uma dica mesmo, falando enquanto psicólogo, para anotar mais, para fazer resumos, para que isso ajuda na absorção de conteúdo e memorização, para depois que vocês tenham a possibilidade de ir aprendendo as coisas mais do que decorando e não usando aquilo só quando for útil, quando for, entre aspas, útil, necessário. Eu fiz curso também de programação, o Igor fez o mesmo curso que eu na ETEC aqui, né, na Escola Técnica do Estado de São Paulo, que a gente tem no Estado de São Paulo, e a gente fazia, os professores, eles eram meio que antiquados até, a gente tinha que escrever código em papel, né, Igor? Tinha que escrever o código, a prova era uma prova, a prova teórica das matérias de programação, a gente tinha que declarar lá as bibliotecas, etc., em folha de sulfite. Eu não acho que isso é necessário, mas é uma coisa também de questão de mudança geracional, de como as coisas vão evoluindo, mas que a gente não deixa que essas evoluções, essas coisas que tem para facilitar a nossa vida, façam com que a gente não tenha exercícios aí que são bons, que são importantes para a nossa memória, para o funcionamento do nosso cérebro mesmo, tá? Eu vi que subiu ali de novo o barulhinho, alguém levantou a mão para falar alguma coisa? Eu mesmo. Eu só quero reforçar que, assim, tipo, eu concordo com isso que você falou, assim, tipo, tem que anotar mesmo, mas nessas áreas de tecnologia, a gente se sente tentado a usar mais tecnologia, tipo, e em curso quando eu fiz curso superior de programação, o pessoal tava lá com notebook e tudo mais. E, assim, eu acho que tem um pessoal aqui que também estuda isso até hoje. Gente, eu sei que é chato anotar código em papel, mas ajuda muito, tá? Você não vai conseguir depurar o código, você não vai ter correção, tal, sintaxe, tudo bem. Mas, gente, o que importa é, assim, o que está passando na sua cabeça enquanto você está anotando, e não exatamente o que você está anotando em si, sabe? É muito importante para montar essa sinapse. Eu sei que é chato ficar escrevendo código e tudo mais, mas eu vou ter que reforçar muito essa dica que o Douglas está dando, porque ajuda muito. Eu fugi da TI, tá? Eu fui para psicologia depois do técnico, fui para outra área fazer outra coisa, mas quem está aí dentro da área, que manja do assunto, está falando que é importante, então levem a dica aí em consideração.
Outro ponto aqui é a questão da definição de prioridades. Isso também é bastante importante. Isso não é só para trabalho, não é só para estudos, não é para tudo na vida. De conseguir entender as prioridades, o nível de urgência das coisas que você precisa fazer. Então, às vezes, é até uma questão de... E aqui até trago até umas questões voltadas para... Voltando um pouco para a vida real mesmo. Às vezes, a gente tem que escolher qual que é a conta que a gente precisa pagar, né, dentro do dinheiro que a gente tem no mês. Quais são as contas mais importantes que a gente precisa pagar, quais são as entregas mais urgentes no trabalho, qual que é a prova mais difícil, a prova que eu tenho mais dificuldade, que matéria que eu preciso estudar primeiro. E esse é o tipo de coisa que ele vem a partir de reflexão, gente. Então, muita coisa que eu estou falando aqui parece meio básico, parece meio óbvio, mas são coisas que partem de reflexões que a gente tem que fazer ativamente, no sentido de parar, realmente, olhar ali e falar, olha, vou pegar aqui o exemplo de estudo, né? Eu tenho 4 matérias aqui para fazer, dessas 4 matérias eu tenho mais dificuldade nessa, menos dificuldade nessa, o que eu preciso priorizar? E aí isso vai depender do funcionamento de cada um. Tem gente que tem uma preferência por estudar, por exemplo, os conteúdos mais fáceis, ou que está mais habituado, para ter uma possibilidade de ter mais segurança nesse, e depois de estudar mais difícil para que ter uma memória mais fresca perto da prova mais difícil, etc. E tem gente que gosta de, não, eu vou eliminar o que é mais difícil primeiro, porque aí depois já me sinto livre, me sinto mais leve para estudar o que é mais fácil. Para isso aqui, volto no que eu falei lá na primeira slide. Não existe uma forma. Existem as formas que a gente consegue ir testando de acordo até com o tipo de personalidade que a gente tem. Tem gente que tem o ímpeto de fazer coisas mais difíceis para poder se sentir livre, e isso é motivador. E tem gente que gosta de ter uma sensação de estar completando coisas de forma um pouco mais, entre aspas, imediatista, que vai gostar mais de estudar coisas mais simples para depois estudar mais difíceis. Mas o importante é priorizar. Não é pegando assim, não, hoje eu vou estudar um pouquinho, amanhã eu vou estudar um pouquinho de cada matéria, tal. Porque isso não vai dar uma sensação de que você está completando algo, e essa sensação ela é muito importante para o nosso cérebro, é muito importante para o nosso funcionamento, para o nosso bem-estar. Porque se a gente não está conseguindo se organizar, não está conseguindo ter organização no estudo, a gente não consegue ter a sensação de que a gente finalizou aquela atividade, aquele estudo, aquilo que a gente precisava realizar, e isso não vira chaves dentro do nosso cérebro que fazem com que a gente sinta motivado, e que fazem com que a gente sinta minimamente um prazer em ter executado alguma tarefa. Isso é muito importante para a gente, para o nosso funcionamento enquanto ser humano mesmo, para a própria motivação, né? Então, sai um pouco até dessa questão assim, de como só eu vou me organizar porque eu vou me organizar, só porque é importante. Não, porque isso ajuda a ter uma experiência de vida menos estressante. Assim, meio que uma coisa necessariamente leva a outra. Então, seja em relação à questão de contas, seja em relação à questão de entregas de trabalho, urgência, o que eu preciso estudar primeiro. E dentro dessa questão até da definição de prioridades, não sei se eu coloquei aqui como slide, coloquei, na parte dos prazos, né? Então, lidar com os prazos de forma realista. Uma outra dica é, quando existe a possibilidade, e isso vai variar dentro de cada contexto, seja no trabalho, aqui não é só um trabalho na TI, mas às vezes tem bastante gente que eu imagino que faz o curso, mas trabalha com outra coisa. Quando houver possibilidade, eu sentindo que não existe a possibilidade de uma entrega, e aí, claro, né, dentro dos contextos de cada um, negociar prazo, falar, olha, eu sei que o prazo é tal, mas não vai dar para entregar por X, Y, Z, e sempre vindo com justificativa, né, que sejam plausíveis, e aí, de novo, né, eu sei que às vezes não dá, às vezes o chefe é irredutível, tudo isso aqui é dentro de um contexto do que for possível, mas lidar com os prazos de forma realista é muito importante. Às vezes até quando, não vai dar mesmo, e aí isso aqui vou tomar uma bronca do meu chefe, e vai ser isso aí, mas ser realista, né? Falar, não, eu consigo fazer. Se você não consegue, olha, não vou conseguir entregar na segunda-feira, mas vou conseguir entregar na terça. E aí você vai, pensa de novo no que você tem ali de agendas, de reuniões, o que quer que seja, muda aquilo, né, para que você possa focar naquilo que é a prioridade, o que é a urgência, e você vai tratando as urgências, as necessidades, os prazos, de forma honesta, né, consigo mesmo, com o trabalho, etc., no que diz respeito a conseguir ou não entregar alguma coisa, fazer ou não alguma coisa dentro dos prazos, né? Então, isso é um exercício importante, né? Tentar negociar, tentar lidar da melhor forma possível com questão de prazos de forma realista, não só fechar ali a agenda e fingir que não é com você e amanhã tudo explode. Isso não vai trazer ali coisas positivas nesse sentido, né? E também tem a questão da antecipação de imprevistos, né?
Isso aqui é um ponto que, culturalmente, aqui no Brasil a gente não faz, no geral, né? E aqui eu não estou dizendo, não, porque o brasileiro é desorganizado, etc. Não, a gente não tem realmente esse tipo de estímulo, né, que seja dos pais, que seja da escola, que seja do nosso funcionamento cultural mesmo, enquanto país, de ter antecipação de imprevistos. Então, a gente é bastante literal no que diz respeito a horários, etc. Então, 7 horas é 7 horas, mas às vezes 7 horas é 7 e 5. É muito importante que, por exemplo, para essas questões de horários, etc., a gente pense na possibilidade de ter imprevisto. Seja um trânsito, seja alguma coisa que pode dar errado com o seu PowerPoint, porque você vai fazer uma apresentação, etc. Isso é importante principalmente para evitar estresse que seja desnecessário. Então, às vezes, a gente fica super estressado porque a gente se atrasou e dava para ter se adiantado, dava para não ter deixado a situação estourar, etc. Então, a gente não pensou na possibilidade de um imprevisto. E aqui eu coloquei até o exemplo da entrevista de emprego, né? Então, se a entrevista de emprego presencial lá às 9, o trajeto mental que você tem para fazer, e você sabe mais ou menos é de 20 minutos, considera ali 40, considera, né, de novo, né, dentro da avaliação da realidade de cada um, das possibilidades de cada um. Mas é importante fazer esse tipo de exercício, de antecipar imprevistos, porque isso ajuda a posteriormente evitar atrasos. Vamos dizer, por exemplo, olha, eu tenho um trabalho para entregar terça-feira que vem, e aí eu estou muito tranquilo, esse final de semana eu vou ficar muito de boa, não vou adiantar um pouquinho, porque eu estou cansado, às vezes é isso mesmo, né? Não dá. Na segunda noite eu passo. E aí, segunda noite você fica sem internet. E aí, na sexta-feira você vai falar no professor, etc. Olha, fiquei sem internet para fazer o trabalho. Não teve uma antecipação aí, né? Não teve... não foi lidado de forma realista com prazo e tudo mais, não teve realmente um planejamento. Então, salvo as exceções, salvo as situações onde realmente não há possibilidade, exercer essa questão da antecipação de imprevistos é muito útil para a vida, em geral, assim, para a gente ter um mínimo controle maior nesse aspecto aí que a gente está chamando aqui de gestão de tempo. Bom, o que mais? E aí, né, claro, eu até coloquei aqui sempre que possível, né, descanso. Descanso é uma parte muito importante do nosso desenvolvimento enquanto ser humano. Dormir bem, ter as possibilidades de dormir ali as 8 horas de sono, se possível, por noite, né? Porque a gente não consegue ser produtivo ou ter ali um desenvolvimento saudável da nossa vida em qualquer aspecto que seja, se a gente está sobrecarregado, se a gente está super estressado, se a gente não tem ali uma vida na qual a gente consegue descansar. Claro que aqui muita coisa parte para o plano das ideias, eu sei que é muito corrido, que é muito difícil, mas é muito importante que lembrar que nós somos seres humanos, né? E que a gente tem limite e que às vezes a gente não vai estar 100% para entregar. É quase como se eu estivesse desconstruindo tudo que eu falei aqui, né? Porque às vezes a gente vai tentar se planejar, vai tentar fazer tudo, etc., e não vai conseguir, vai falhar, pode ter às vezes uma crise, alguma coisa no sentido de que a gente trava e não consegue fazer as coisas, que a gente não vai entregar, não vai fazer a melhor prova, não vai ter a melhor entrega no trabalho, não vai fazer aquilo da melhor forma possível, e até no sentido assim, não de pensar que a gente está passando a mão na própria cabeça, mas de que o mundo não vai acabar por fazer aquilo. Está tudo bem, que no próximo trabalho, que na próxima entrega, a gente vai fazer melhor, a gente vai tentar se organizar, vai tentar fazer muitas coisas da melhor forma possível, mas também de não sermos duros conosco, né? Não, a gente não sejam duros consigo mesmos, no sentido de que tudo isso que eu falei é importante, mas é importante também refletir, lembrar que nós somos seres humanos também, estamos aí dentro do contexto social, etc., e que tudo isso impacta em todos os fatores, em todas as dimensões da nossa vida. Então, isso é uma dica que eu acho que é super importante também, que foge um pouco das outras, que parecem um pouco mais engessadas nesse sentido. Aqui, eu peguei algumas ferramentas, algumas coisinhas que alguns já devem conhecer. E aí, Igor, se você... Aqui agora eu vou passar para a parte de ferramentas, etc., o que você lembrar e o que você tiver, se quiser falar do Slack, etc., alguma coisa também, pode falar também, tá? Pode me ajudar. E quem mais também tiver aí e usa alguma coisa, seja no trabalho, seja na faculdade, na escola, ou aqui no curso, para se organizar, qualquer que seja, ferramenta online, ferramenta offline, eu vejo aqui o pessoal falando de agenda física, pode levantar a mão aí, a gente vai falando, vai trocando ideia aqui, que aqui é legal, tá?
O primeiro é o ciclo do Pomodoro. Ele é bem famoso, que é uma forma de estudar ou de fazer atividades que envolve a atenção concentrada e também a pequenos intervalos de descanso. Então, aqui, por exemplo, tem a questão de 25 minutos de foco, 5 de descanso, 25 de foco e 5 de descanso. Mais ou menos ali, falando aqui de um período de 1 hora. Então, eu preciso estudar para uma matéria e eu tenho dificuldade de foco. Eu não consigo focar na matéria, eu não consigo... eu começo a estudar, eu paro, pensa, organiza ali qual que é o conteúdo que você precisa estudar naquele dia e aplica isso. Olha, não, eu vou estudar aqui 25 minutos, depois eu vou sair 5 minutos, vou fazer qualquer outra coisa. Dependendo de como você se sente em relação às telas, nem usa a tela durante os 5 minutos, né, para não parecer que você está dando uma continuidade, você parou de estudar, mas entrou lá no Instagram e viu notícia, etc. E aquilo depois deixando mais estressado para a hora que você voltou a estudar, você não conseguiu descansar normalmente aqueles 5 minutos. Então, descansa 5 minutos, faz mais 25 minutos da atividade, do estudo que você precisar, descansa mais 5, e assim vai indo. E aí esses ciclos, eles podem ser negociados, tá? Então, se para você 25 e 5 é muito, tenta 15 e 5, tenta 20 e 5. Mas é importante que, claro, né, que a parte do foco seja maior do que a de descanso, porque também, né, fazer o Pomodoro inverso aí, né, fazer 5 minutos, trabalhar 5 minutos e descansar 25 é o que eu gostaria aí para minha vida e para, imagino que todo mundo também. E a outra dica é a matriz de prioridades. Então, eu falei ali sobre a questão da priorização. Existem ferramentas além dessa, inclusive, se vocês colocarem no Google mesmo, ferramentas de priorização. Tem algumas que até automatizam qual atividade que você vai priorizar, levando em consideração os pontos que você coloca em cada uma delas. Então, essa aqui, ela é a mais básica, ela é uma das mais tradicionais aí que tem no mercado de trabalho, que é uma matriz de atividades urgentes e não urgentes, e importantes e não importantes, né? Então, por exemplo, se alguma coisa é urgente e importante, né? Então, por exemplo, aqui está uma crise de incêndios, né? Mas também pode ser utilizado para outras questões de trabalho ou de qualquer outra situação na vida aí. Ela é a prioridade número 1, né? Se ela é importante e ela não é urgente, ela tem ali a priorização número 2. Se ela é não importante, se ela é importante, mas não urgente, ela tem ali um nível de priorização número 2. Se ela não é importante, mas ela é urgente, e se ela não é importante e ela não é urgente, é ali as que são eliminadas, né? Teoricamente, são ali as coisas que fazem com que a gente perca tempo, com que a gente ali esteja procrastinando ou não fazendo as coisas da melhor forma possível. Aqui o pessoal falou do Notion, o Douglas Vasconcelos. Aqui, que mais? Mas o Ryan falou sobre as ferramentas que vou aqui. O Sérgio falou que usa o Capacities, mas usa a separação. Se você quiser falar um pouquinho, Sérgio, como é que funciona essa plataforma, eu acho que alguém levantou a mão, o Bruno levantou a mão. Se o Bruno quiser falar primeiro, depois o Sérgio fala aí do Capacities. Alô, boa noite. Boa noite. Opa, só uma dúvida, será que você poderia passar esse slide posteriormente para a gente? Lá pela plataforma? Com certeza. Eu disponibilizo para a Rayane, para a Mayara, e as meninas sobem lá para vocês. Tá, perfeito. Obrigado. Só isso mesmo. Sérgio, você quer falar um pouquinho? Se você não quiser, se não tiver vontade, pode mandar aí no chat mesmo, tá? Então, aí voltando aqui, né, nessa parte da matriz das prioridades, a gente faz esse exercício, né, de coisas que são urgentes e se elas são importantes ou não. Aqui, né, no caso de, por exemplo, o que é urgente e não é importante, tem a questão do delegar, né, que às vezes a gente tem alguma atividade que ela precisa ser feita naquela hora, mas ela não tem um nível de urgência. Isso pode acontecer. Às vezes, por exemplo, eu vou falar de uma situação que, sei lá, de trabalho aqui, né? Tá lá, vocês estão trabalhando com vamos para um ambiente aqui de trabalho de programação. Você está trabalhando como programador, etc. Tem uma reunião específica com um fornecedor que você precisa fazer. Ela não é urgente porque ela não é urgente porque não fazer aquela reunião naquele momento não vai fazer com que, sei lá, com que o sistema pare, com que cortem a energia do escritório, nada desse sentido. Mas ela é uma reunião importante. Então, o que dá para fazer nesse sentido? Olha, não, a gente não precisa fazer agora, mas eu preciso tomar uma ação em relação a isso. Então, você vai, conversa com aquela pessoa, no sentido de reagendar, ou de delegar para outra pessoa, porque aquela pessoa do seu time, ela também sabe qual que é o tema, etc., para que você não represe
coisas que são importantes, né, que precisam, aqui no caso é importante, para que o está falando aqui, né, que não é urgente, mas é importante, de que você não represe aquilo até o momento que ela vira urgente por falta de uma ação. É meio que nesse sentido que é legal pensar. E no caso aqui das urgentes e não importantes, né, ou da não urgente e importante, elas são um pouco parecidas no sentido de não deixar represar para que elas virem ali no sentido negativo da coisa. E no caso não importante e não urgente, realmente são coisas que não são relevantes, não são importantes e que poderiam ser realmente eliminadas ali, né, realmente no sentido de que não estão agregando, seja para a vida, seja para uma questão de trabalho, situações que vocês não veem de forma positiva. Vou dar um exemplo aqui, um exemplo óbvio da questão da rede social, né, o tempo de tela. Todo mundo, a maioria das pessoas, né, tem um tempo de tela grande, um tempo de rede social grande, mas não precisa ser uma questão assim de, olha, agora eu vou parar de usar o Instagram, vou parar de usar o TikTok, etc. Mas o quanto de tempo você está usando, você abre lá o celular, em configurações, vê lá o tempo de tela, o tempo de tela que você usa na rede social. Nossa, para mim, sei lá, 2 horas no dia, 3 horas no dia dentro do TikTok, né? Então, eu trabalhei o dia inteiro, eu estudei, e aí agora eu vou descansar e das 11 da noite até 1 da manhã eu estou no TikTok. Isso é importante, é urgente? Não, né? Então, tipo, eu preciso eliminar, eu preciso deletar todas as redes sociais do meu celular? Não. Eu posso diminuir o uso só, né? Então, a questão ali do eliminar seria a quantidade de tempo de uso de tela, e não abrir mão de redes sociais, ou nada nesse sentido também, para não ir numa linha 100% aí também, vamos dizer assim, radical de mudança. E aí, o pessoal está falando aqui da questão do chat, né? Então acho que é legal você dar uma olhadinha no chat aí também, quem não estiver vendo, tem as dicas que o pessoal está falando. Aqui agora eu vou entrar também em algumas ferramentas, que são ferramentas digitais, né? O próprio bloco de notas, ou a agenda, né? Que eu coloquei Google Agenda, mas a agenda do computador, agenda da Microsoft, agenda de qualquer aplicativo ou rede que vocês utilizem. É muito bom utilizar. Criar eventos no Google Agenda ou no aplicativo de agenda do seu celular, etc., para alguma coisa que seja importante, porque quando tiver faltando 15 minutos, 30 minutos daquele evento, vai estar lá, vai piscar na sua tela, você vai lembrar, às vezes, colocar um evento lá, pagar conta, não, minha conta vence no dia 5, colocar lá uma recorrência mensal no dia 4, pagar conta de luz, pronto, você vai lembrar, porque às vezes a conta de luz chega, a maioria tem muita conta de luz agora chega por e-mail, às vezes você não lembra que a conta de luz chegou no e-mail, passa o dia 4, passa o dia 5, aí chega lá a notificação da distribuidora falando que vai cortar a luz porque esqueceu. Né? Então, utilizar as agendas, essas ferramentas que ajudam, que notificam, é legal nesse sentido. O próprio bloco de notas, né, para fazer ali as anotações, para criar os lembretes, coloquei aqui que pode ser somado ao alarme do celular. Então, utilizar mesmo essas coisas muito básicas do celular, do computador, do que a gente tem hoje acesso a ferramentas tecnológicas para que sejam úteis aí para a gente conseguir se organizar melhor, né, nesse sentido da vida. E o Trello também, né, que foi falado aqui bastante, o Trello ele é muito utilizado dentro do ambiente corporativo, ele é muito utilizado dentro do ambiente, hoje talvez eu acho que menos, né, para quem está na TI, porque o Slack tomou conta, né, tem outros canais, o pessoal usa bastante o Discord, né, como que está, Igor, as ferramentas aí de organização de tempo e de gestão de atividades em relação ao mundo da tecnologia? Então, era até um negócio que eu ia comentar. A maioria dos projetos, assim, ou pelo menos todos que eu trabalhei, usaram o Jira, que é uma plataforma de gerência de projeto, bem similar ao Trello, e ela já tem implementação para desenvolvimento ágil. E eu ia falar que justamente um jeito que eu faço para gestão de tempo, para mim é um pouquinho mais mental, mas às vezes eu faço físico também, que é justamente uma Kanban board, que é uma das formas de organização de tarefas ágil. E é muito bom para você poder visualizar, tipo, você vê as tarefas e dividir ela em colunas de o que você tem que fazer, o que você está fazendo e o que você já fez. Às vezes uma coluna ou outra mais, se alguma coisa precisa de alguma outra dependência e tudo mais, mas é um jeito muito bom de se organizar. E eu particularmente não conheço nenhuma ferramenta que tenha uma implementação de Kanban board, mas é um negócio fácil de fazer, literalmente feito para você conseguir fazer com post-it na parede. É bem fácil de organizar. Eu recomendo que pesquise aí, principalmente o pessoal aí, todo mundo aqui que tem interesse em trabalhar com tecnologia,
muito provavelmente vai passar por metodologias ágeis. Isso é sempre bom aprender. Assim. Tá super em alta, né? Assim, quando você vê vaga de vaga técnica em geral, ter experiência com metodologias ágeis entra como muito requisito para muita vaga. E a questão das metodologias ágeis, eu acho que não sei se tem na dentro da plataforma, algum modo nesse sentido, mas que eu acho que dentro do Trello, agora o Trello, quando você cria uma conta dele e tudo mais, você pode criar, tem alguns boards que já vêm pré-prontos. E eu acho que tem Kanban lá já também. Eu não sei se tem, mas acho que tem. Tá falando aí do Kanban board, né? Eu acho que já tem. E basicamente assim, gente, a primeira coluna é o que fazer, né? To do. A segunda coluna é em andamento. A terceira, sei lá, stand-by, que pode ser a segunda, pode ser a terceira. A outra é em testes, a outra e a última entregue. Meio que uma estrutura que vai mudar a quantidade de colunas de acordo com o time, de acordo com o tipo de projeto. E é uma coisa assim, básica, dá para utilizar em mais de uma pessoa. Acho que foi feito para utilizar em mais de uma pessoa, né? Isso foi feito. Eu não lembro agora, isso aqui é meio ADM, eu não fiz ADM de psicologia, mas se eu não me engano, foi estruturado no Japão para organização de atividades mesmo. Não sei se foi alguma montadora japonesa que criou esse modelo para organização de peça, né? Para a fábrica. E aí a gente trouxe para o mundo corporativo, de tecnologia e tudo mais, né? Ele foi feito para equipes mesmo, para todo mundo saber o que todo mundo está fazendo, basicamente, o que ainda tem que ser feito, o que já foi feito. O Christian ali mencionou o ClickUp também, o ClickUp tem muito dessa funcionalidade. O Trello, eu acredito que também tem painéis Kanban e tudo mais. E ele é para isso mesmo. Você pode usar um sozinho, tipo, ele não precisa necessariamente você usar ele para uma equipe. Recomendo até que use para equipe se você quer dividir tarefas em casa ou alguma coisa assim. Uma boa sugestão. Mas se você quiser fazer só para você mesmo, para você poder se organizar com as suas tarefas do dia, é um jeito bacana, assim, de você conseguir visualizar tudo e até ter uma certa noção do seu progresso. Então, uma boa recomendação. Bacana. Bom, e aí agora é o Igor. Eu vou tirar aqui da tela, tá, Igor, para não ficar aqui essa foto enquanto você está falando, para ficar mais numa linha de bate-papo mesmo, mas para você falar um pouquinho sobre a parte de carreiras de tecnologia, né? Então, eu acho que é legal, né, você falar um pouco sobre, começar falando, né, sobre o que você faz, né, aonde você faz, abrir o que você, igual a conversa prévia que a gente teve, né, abrir o que você puder abrir de projeto, e o que não puder também tá super tranquilo, né, pela natureza do seu trabalho, acho que é muito bacana atiçar essa curiosidade, né, porque é uma área que as pessoas já gostam por natureza, mas muita gente não faz a menor ideia de como que é isso na prática, né, como que é que funciona, como que você chegou aí, então, vai falando da forma que você imaginou, que você pensa que é legal estruturar o que você pode falar. Se eu pensar alguma coisa aqui para perguntar, para adicionar, eu vou te perguntando também. Daí eu vou pedindo para o pessoal irem levantando a mão ou mandando a dúvida, alguma pergunta que vocês tenham aqui no chat, que aí eu e a Rayane, a gente vai fazer, né, Rayane, essa mediação aí, né, para ficar no bate-papo também, e para que talvez você também abra o microfone, né, acho que é legal, a pessoa participa, e a gente também vai numa linha mais de conversa do que de palestra, né? Então pode ficar à vontade, Igor. Bom, gente, assim, como já foi dito antes, eu trabalho na parte de garantia de qualidade de software, o famoso QA. E assim, é bastante curioso, porque o Moisés ali em cima, ele falou que tipo, o que nutriu o interesse da parte de tecnologia dele foi justamente jogos. Foi exatamente o que aconteceu comigo também. Eu jogo videogame desde que eu me conheço por gente, assim, eu ainda lembro muito vividamente do barulho do isopor quando eu estava abrindo uma primeira caixa de Super Nintendo. Eu tinha, tipo, 4, 6 anos. Desde então é um negócio que, assim, eu sempre fomentei, eu sempre fui muito curioso com essas coisas de tecnologia. Tudo que eu aprendi foi sempre bastante empírico. Claro que teve estudo, como o Douglas falou, eu tive a oportunidade de estudar na ETEC, ali de Hortolândia mesmo. Já iniciei faculdade de ciência da computação algumas vezes também, eu nunca cheguei a me formar porque a vida aconteceu. E também eu precisava muito dessas dicas de gestão de tempo e eu não conseguia
conciliar muitas coisas, mas enfim. E assim, uma anedota muito grande que eu gosto de falar sobre QA, principalmente sobre QA de jogos, é que assim, se você for jogar The Sims 4 especificamente, e for fazer a carreira de tecnologia lá, você vai notar que a primeira vez que você é promovido, você vai do suporte técnico para o QA. Você inicia como QA tester. Eles não especificam se é para jogo ou não, mas é um negócio muito interessante, porque tem ali desenvolvedores de jogos falando para você que uma das entradas para a área é o QA. Isso é muito verdade, assim. A minha entrada na área de tecnologia como carreira foi bastante conturbada. Antes disso, eu já tinha trabalhado com telecomunicações um pouco, mas, assim, eu queria muito trabalhar com desenvolvimento de software e eu não estava conseguindo emprego. Isso foi lá para 2019. 2020, bom, 2020 foi um ano, definitivamente. Mas em 2021 me clicou um negócio assim que eu estava muito saturado com procurar emprego. Eu falei, quer saber, eu vou dobrar a aposta, só vou procurar emprego relacionado a jogos. E foi aí que eu descobri que existia um certo mercado para teste de QA em jogo. E de repente eu estava lá, trabalhando em alguns dos jogos que eu até tinha visto e despertado minha curiosidade. Evento grande de jogo, assim, um ano antes. Foi um choque, assim, muito grande, porque, pô, 4 meses antes eu tava vendo um trailer de um jogo que eu achei super interessante, e aí, de repente, eu tava lá trabalhando nele. E, assim, e realmente é um negócio muito recorrente que você vê no mercado, que a pessoa começa como tester e quando você está trabalhando com teste, tanto de software quanto de jogo, você tem uma visão muito macro de como é esse desenvolvimento. Você consegue ver como é que funciona a distribuição das tarefas, o tratamento dessas tarefas em várias áreas diferentes do ciclo de desenvolvimento. Em software, você consegue ver o pessoal de UX, por exemplo, trabalhando, você consegue separar isso de back-end, como os dois interagem entre si. E de jogos, você consegue ver a equipe de programação implementando coisas que a equipe de arte fez, os game designers passando por todo o processo de montar um mapa, fazer o playtest, ver o que funcionou, ver o que não funcionou. Então, assim, realmente, assim, uma barreira de entrada não tão grande quanto você realmente entrar já programando, trabalhando como designer, já desenvolvendo e tudo mais. Sim, tirar o GDD do papel. Assim, muito bom você já começar assim de dentro, você consegue ver as coisas, você vai testando, você vê o que funciona ou não, você vai notando padrões, é um negócio bastante interessante, assim. No momento, assim, eu posso falar alguns dos projetos que eu fui acreditado. Eu trabalhei esse jogo que eu estava falando do trailer foi o Gotham Knights. Foi um choque muito grande, assim, do nada. Eu nunca tinha trabalhado com desenvolvimento de software, do nada eu estava trabalhando num jogo AAA. Foi uma oportunidade muito boa. O custo disso é que, assim, uma das melhores desvantagens dessa área, isso é específico para jogos e não para software, tá? Que é que você tem que trabalhar presencial. Por questões de confidencialidade e tudo mais, o próprio ambiente assim, de teste, ele não é muito convidativo, você vai estar trabalhando com um cara, você não necessariamente pode levar para casa, é um negócio bem complicado, assim. E aí, bom, quanto à carreira, tipo, eu vi muitas pessoas saindo da área de QA para efetivamente entrar em outra coisa, em jogos, vi muita gente virando producer, vi muita gente virando programador. Penso até umas 2 pessoas que foram, que saíram da parte do QA para fazer música para jogo. Nesse nível, assim, tipo, você ter o QA é muito bom para você ter justamente essa visão multidisciplinar, para você saber mesmo
o que você quer fazer dentro da área de tecnologia, principalmente de desenvolvimento. Alguém tem alguma dúvida até agora? Ô, Igor, uma pergunta para você, que é o tipo de pergunta, sei lá, que se eu estivesse falando aqui a gente falando de psicologia ou de RH, sei lá, que eu gostaria de falar, mas olhando aqui, né, para o outro lado, que eu acho que é importante para as pessoas saberem, que você dá uma dica, queria que você desse uma dica do que fazer e do que principalmente não fazer quando você está começando uma carreira em TI, ou como QA, ou como QA para games. Assim, especialmente, olha, com base na sua trajetória, na sua história, da sua carreira, e o que você fez que deu certo, ou que você olha para trás e fala, isso aqui talvez eu não faria, ou se eu fosse recomendar para alguém que não fizesse esse caminho, porque eu trilhei ele, me arrependi, sabe? Assim, coisas que você fez que você recomendaria fazer, e coisas que você fez realmente, onde você quebrou a cara, o que você não faria. Eu acho que é legal, eu acho que para quem está começando, a primeira coisa, né? Tá, beleza, o que eu tenho que fazer, né? Para entrar nessa área ou para qualquer outra área. Aqui já deram todo mundo o primeiro passo, né? Estão numa plataforma que estuda tecnologia, né? Então já é o primeiro passo aqui. Quando eles entram aqui, eles descobrem que TI é gigantesco, que é uma coisa enorme, que tem um monte de áreas, etc. Não é nem só o front-end, não é nem só o front-end e o back-end, né? Tem 1 milhão de coisas. Então acho que é um pouquinho disso aí com base na sua trajetória ou qualquer outras coisas que você imagina que seja relevante falar para o pessoal. Sim, sim. Assim, eu acho que o que mais funcionou para mim foi justamente a curiosidade, sempre querendo entender como as coisas funcionam, porque, assim, é um negócio que meu avô me falou quando eu estava começando nessa carreira e eu internalizei muito, assim, internalizo muito até hoje, é que, assim, tipo, podem te tirar muita coisa, podem ir lá podem te roubar, podem sei lá, te demitir, podem fazer muitas coisas assim, te tirar muitas coisas, mas conhecimento é uma coisa que nunca vão tirar de você. Então, assim, eu fui lá e enquanto eu trabalhava, eu tentava entender tudo o que estava acontecendo. Tipo, por exemplo, achei um bug. Claro, eu tenho que ir lá, eu tenho que reportar aquele comportamento. No QA, principalmente no QA mais assim, white box, que é mais manual, você só tem que avisar os desenvolvedores do comportamento errado, alguma coisa que não estava dentro do design. Mas eu recomendo que você dê um passo além, você vai um pouco em, tipo, por que isso está acontecendo? Um exemplo muito legal que eu gosto de dar, inclusive eu estava até explicando para os colegas que me fizeram essa pergunta recentemente, é um bug muito recorrente, assim, bem legal de mostrar. Agora que eu vou falar isso para vocês vão começar a percebendo as coisas, mas em alguns lugares, em jogos, principalmente jogo 3D, a iluminação ela passa por objetos 3D. Isso é um comportamento conhecido no mercado mais ou menos como light bleeding, e ele acontece porque por trás de todo o modelo 3D, ou a engine ou os designers, eles têm que criar basicamente uma colisão para a luz não passar dali. Então, assim, tipo, eu só vi que alguns objetos não estavam criando sombra. E eu fui atrás de entender por que esses objetos não estavam criando sombra, por que isso estava tão recorrente dentro do projeto. E aí foi aí que eu descobri como que colocam sombras dentro de jogos. Que não é um processo tão fácil, ele é um processo, tipo, se você não fizer direito, se ele não for feito desse jeito, a performance do jogo piora muito. Então, isso é só um exemplo, assim, de coisas onde você tem que exercitar a curiosidade. Quanto a coisas do que você não pode fazer, assim, isso é um pouquinho mais específico para o ambiente de jogos. Quando você está trabalhando com um jogo, você vai interagir muito com pessoas que têm os mesmos gostos que você. Porque todo mundo que está trabalhando ali tem pelo menos um gosto em comum, gosta de jogos. Mas você tem que tomar muito cuidado para separar, assim, tipo, a vida profissional um pouquinho da vida pessoal.
porque vão ter pessoas ali que vão ser muito, muito propícias a serem seus amigos, e eu sou muito a favor de você fazer fazer amizades com pessoas do trabalho, mas você tem que lembrar que você está trabalhando. Então, é muito importante você saber separar as duas coisas, até porque conversando de jogo, todo mundo é muito opinativo sobre as coisas que gosta, isso pode acabar gerando alguns conflitos não muito legais. Eu mesmo já entrei em alguns conflitos assim, que eu tive que parar na RH porque eu estava sendo muito eloquente sobre algumas coisas. Desculpa, Doug, não foi com ele, tá? Não era do RH, eu estava trabalhando, mas isso aconteceu, né? Então, é sempre bom lembrar disso. Ali o Moisés falou que esse jogo não foi muito maneiro na opinião dele, olha, e a gente já falando de opinião, mas você acredita que ele é o que eu mais gostei de testar? Eu adorava testar ele, eu passei 2 anos trabalhando nele, um negócio assim. Eu adorava ele. E vai ter muito disso, principalmente, se você vai trabalhar com um jogo. Às vezes você vai trabalhar com um jogo que você não gosta. Isso muito provavelmente vai acontecer, principalmente quando você estiver começando. E, assim, nem sempre a gente vai estar trabalhando no que a gente gosta. Eu também já trabalhei em jogos que eu não gostava, ou que eu discordava ideologicamente, ou alguma coisa assim. Acho que um exemplo bom disso foi, assim, eu trabalhei em Hogwarts Legacy também. Ele foi um jogo muito bem recebido pela crítica e tudo mais, os fãs adoraram e tudo mais, mas eu não gostava muito de testar ele. Eu achava ele um jogo repetitivo e tudo mais, os elementos de teste ali não eram muito diversificados. Um negócio que você vai ter que aprender a lidar também, você vai ter que aprender a lidar com repetição, ter que fazer coisas parecidas, isso significa software também, você vai ter que trabalhar em features específicas por meses, assim. Eu já testei a mesma feature por o meu recorde, assim, foi tipo 10 meses de toda semana fazendo patches, coisas assim, tipo rolling patches. Pode ser bem maçante, então é um negócio que você tem que aprender a lidar também. Sim, o Douglas ali falou que sound designer é um profissional quase extinto. E eu estava justamente tendo essa conversa hoje com um lead que eu já tive, que também já trabalhou muito com tech art. Quanto a sound design, principalmente se você quer trabalhar com jogos, programação de som é muito, muito difícil. Mas sim, dá muito certo, sabe? Se você conseguir ter aptidão com isso, você não percebe quando você está jogando, mas fazer todos os elementos de som é muito, muito difícil. Eu acho que é uma das partes de programação mais difíceis do jogo, junto com física. Então aí, tipo, se você tiver interesse em estudar programação para jogos, é um negócio que não é muito observado e que é bem recompensado, até onde eu sei. Que pode ser para a atividade de jogos. Pergunta muito boa do Moisés aí, Igor. Conhecimentos necessários para trabalhar com QA, além do básico de TI. Então, aí entra uma diversificação legal. Com jogos, das vagas que eu já vi de entrada, uma boa parte delas só pede, assim, tipo, saiba mais ou menos, goste de jogos, saiba mais ou menos identificar o que está certo e o que está errado dentro de um jogo. Uma das melhores perguntas para exercitar isso que eu já recebi numa entrevista foi justamente, tipo, 2 perguntas, na verdade. Me fala uma feature que você não gosta num jogo, e me fala uma feature que ela não é o que define o jogo, mas ela é muito bom que ela exista. Então, uma certa noção de game design aí é importante para você ter coisa de jogo, para você entrar nessa área na parte de jogos. Quanto ao que há de software, e isso se aplica um pouco para jogos também, como todo mundo aqui, uma grande maioria quer trabalhar com desenvolvimento de software, eu recomendo, quando você estiver estudando programação, se atenha mais à lógica do que sintaxe,
porque se você entender a lógica da programação, a própria arquitetura de software e tudo mais, você sabe como as partes de um programa estão interagindo entre si, você consegue, o resto é sintaxe, sabe? O resto é sintaxe, entre outras coisas, entre outras ferramentas, metodologias e tudo mais. Mas você entender, assim, como as coisas funcionam é uma chave muito boa. Para você entrar em QA de software, você vai ter que conhecer o básico de programação. Existem já frameworks de teste, entre os mais populares são Cypress, Selenium. Selenium estava migrando um pouquinho mais para o Appium agora, mas assim, eu não vou te recomendar direto, assim, de cara, que você vá para uma linguagem de programação só porque ela é a linguagem de programação mais famosa do mercado. Não. Você vai primeiro estudar lógica. Existem até ferramentas que elas são puramente feitas para estudar lógica. O Douglas vai lembrar, vai ter gatilho se eu falar sushi para ele. Olha lá, ó o sorrisinho. Então. Isso aí era uma ferramenta de estudo que a gente tinha para estudar lógica de programação, que não era uma linguagem assim, que a gente nem compilava os coisas direito. Era só para estudar a lógica. É bom para você não se distrair com coisas de uma linguagem específica ou outra. Mas depois disso, eu recomendo que você aprenda alguma das linguagens aí em voga assim. Você vai ali para Python ou JavaScript, que são as mais usadas para teste, ou até um C# e alguma coisa. Deixa eu ver a pergunta do Douglas. A visão do mercado no Brasil. Então, o mercado no Brasil é o seguinte, a gente tem prestadoras de serviço, que são empresas assim, tipo, que elas têm ali um negócio grande, você vai trabalhar em jogos grandes, os maiores exemplos que eu conheço são aqui em São Paulo, que a gente tem a PTW São Paulo e a Red Cerberus. Elas são boas portas de entrada para você trabalhar com QA. No Sul, lá no Rio Grande do Sul, a gente também tinha a Quiris, desenvolvedora do Horizon Chase, que é um jogo de corrida muito legal, uma carta de amor ao Top Gear. O estúdio foi comprado alguns anos atrás pela Epic Games e agora eles trabalham com o desenvolvimento de algumas coisas para o Fortnite, algumas coisas de design, algumas coisas de arte e tudo mais. A visão de indústria, tipo, de coisas grandes, assim, que tem, não vaza muito disso. A gente tem alguns outros estúdios trabalhando em jogos grandes, a gente tem a Insane, que está fazendo um MMO há bastante tempo. Eu acredito que ele já está há muito tempo em desenvolvimento, mas eu acredito que já esteja chegando no final do ciclo, daqui a pouco eles têm alguma coisa mais legal para apresentar. E o resto é tudo... E, assim, tipo, a maior parte mesmo, o grosso da indústria brasileira é independente. Sim, tem a Wildlife também. Eu conheci algumas pessoas que vieram da Wildlife. Eu estou trabalhando com algumas pessoas que vieram da Wildlife. E, assim, tipo, grosso mesmo é independente. As pessoas, tipo, tem muita gente que começa desenvolvendo o jogo part-time, assim, consegue algum meio de financiamento ou financiamento coletivo. Uns estúdios pequenos, algumas publishers menores também conseguem financiar um pouco. E recentemente a gente teve também aprovado o Marco dos Games, que vai facilitar a arrecadação pela Lei Rouanet e pela Lei Paulo Gustavo para desenvolvimento de jogos. Eu ainda não vi alguém que solicitou e teve aprovado, mas eu acredito assim, que tipo, isso é muito bom, porque isso isso é completamente oposto ao que tem acontecido na indústria grande de jogos nos últimos 2 anos, com o tanto de layoff que teve por questão de investimento de shareholder e tudo mais. Ter um meio de financiamento do governo para fomentar um pouquinho a indústria é um negócio bem interessante que está acontecendo aqui no Brasil, e eu quero ver no que vai dar isso aí. Vira e mexe, eu acho, assim, tipo, eu estava vendo
algum jogo, assim, tipo, em alguma rede social e tal, e depois eu vou descobrir, caramba, esse jogo é brasileiro e tal. Aconteceu essa semana, assim, com o Cold Bunny. Eu descobri que eu tinha visto ele muito tempo atrás, assim, tipo, em dezembro, um pouco antes dele lançar. E essa semana eu descobri que o jogo foi desenvolvido por duas meninas lá no Pará. Isso foi, tipo, cara, muito legal ver isso. Então, sim, tipo, existem jogos indies muito bacanas sendo desenvolvidos no Brasil. Tem isso. Tem a Cocu também, que eu esqueci de mencionar, obrigado por lembrar. A Cocu fica no Recife. Eles têm vagas remotas aqui para quem está aqui no Sudeste, mas tudo que eu sei, até da última vez que eu conversei com alguém de lá, desenvolvedores podem trabalhar remoto, mas o que há é presencial. Eu lembrei da Cocu porque a gente tem uma amiga nossa que é dev na Cocu também, e a Heloísa, né, e só que ela fica aqui de São Paulo, remoto, só com o escritório deles, né, então essa parte aí do que há é presencial, por conta, né, do que ele falou mesmo, né, de isso vai ser em qualquer indústria, né, dos escrita games, do que há, porque por conta principalmente da questão de vazamento, né, de informações, de ter que fazer os testes tem que ser no local, né, então você não pode pegar ali o dev kit, né, do videogame ou do PC, etc., levar para sua casa testar, porque tem muito risco de vazamento e outros problemas aí também que envolvem. Então tem essa particularidade. Eu acho que você falou ali como possível, quando você falou até, né, você falou como um lado, entre aspas, negativo, mas tem um ponto positivo também, que é ali, eu imagino, né, o engajamento para desenvolver esse tipo de projeto, aquela coisa de, nossa, estou trabalhando uma coisa que é sigilosa, que é uma coisa que é super legal, sei lá, as pessoas não sabem que eu estou fazendo isso, tem um lado legal nisso também, né? Você vai no mundo de videogame, assim, você entra lá com seus amigos e fala, pô, galera que não sabe que eu tô trabalhando no GTA 6, sei lá, alguma coisa assim, né? Depois, legal. Ver o seu nome nos créditos lá, acho que é bacana também, né? Eu já tive acesso a projetos que ainda não foram anunciados, sabe? Nem sei se eles vão ser anunciados. Isso é um negócio triste que acontece dentro da área de jogos. Às vezes você trabalha em projetos que morrem antes de serem anunciados. Mas eu já tive acesso a isso, assim, tipo, antes de sair o trailer do jogo, você já sabe que ele está sendo desenvolvido. Ou antes dele lançar, o pessoal tá lá hypado e tal, e você sabe, assim, tipo, um pouco como é que vai ser a expectativa das coisas. A gente erra muito a expectativa de como o player vai receber o jogo, como é que vai ser, como é que não vai ser. Mas muitas coisas a gente já sabe, assim, já tem uma previsão, principalmente coisas de performance. Assim, vai ter o God of War Egito mesmo, tá trabalhando nele aí, né? Pode. Não sei se não tô segredo, não posso falar. Infelizmente, assim, tipo, do jeito que confidencialidade funciona, eu não posso falar coisas específicas de projeto, eu só posso falar os que eu sou creditado. Legal. Eu sou creditado dos dois que eu já falei aí, eu sou creditado no último Mortal Kombat também. Você testou o Hogwarts Legacy, testou o último Mortal Kombat, o X ou o 1? O 11 ou o 1, na verdade. Nossa, testar jogo de luta, meu Deus. Lembra que eu tava falando da coisa repetitiva? Então, o jogo de luta tem bastante disso, porque ele é limitado muito para só partidas. Eu sei que todo mundo que joga jogo de luta é muito apaixonado, mas imagina jogar um jogo de luta 8 horas por dia, mas o seu objetivo não é ganhar todas as lutas 8 horas por dia. O objetivo não é para Evo, né? Então, é complicado. Pergunta do Moisés aqui, ó. Se você começar hoje, qual caminho você faria até conseguir a primeira vaga como QA? Com jogos, cara, você vai ter que começar em uma dessas empresas maiores de prestação de serviço. Infelizmente, não tem, cara, freelance de QA para jogo indie é muito, muito, muito difícil de conseguir. Se você for conseguir, você tem que, eles não vão te chamar, a menos que você prove que você sabe o que você está fazendo, você realmente vai ter que também não vai ser tão financeiramente interessante, caso isso seja do seu interesse. Jogo, em comparação com software, vai ter muito disso. Assim como qualquer arte, eu acredito, assim, tipo, eles vão pegar um pouquinho na ferida de, tipo, você gosta de jogo, gosta de trabalhar com jogo, então vão acabar até te remunerando um pouco menos por causa disso, vai ter umas cobranças a mais por causa disso,
Acho que isso é uma desvantagem, maiores desvantagens do mercado. Mas você tem que lembrar tipo, por que você está lá, você tem que gostar bastante mesmo, você tem que achar formas de gostar, porque um negócio que eu consigo fazer muito na minha mente, mas nem todo mundo consegue, às vezes o próprio QA, ele vira o jogo. O jeito que você procura as coisas dentro do projeto, o jeito que você organiza suas tasks e tudo mais, isso não é você contra o objetivo do jogo. É você tentando achar os pontos fracos, onde que aquilo vai quebrar e ir para lá. Então, assim, tipo, para começar com QA, você vai ter que ir dessas grandes aí, das que foram mencionadas. Mas, assim, tipo, é uma porta de entrada. Para software, você vai, é aquilo que eu já falei, estuda lógica de programação, pega o básico nos frameworks aí, entende mais ou menos como funciona a arquitetura de software e tudo mais, tenta estudar por cima um pouquinho da noção de front-end, back-end. E, claro, você não é obrigado a ficar no QA, principalmente no software, se você quer ir para programação depois, claro, você vai, mas o QA de software, ele é muito interessante para você, porque em vez de você ir lá e começar a programar direto, você vai ter acesso, algumas vezes, a código dos outros, você vai ter acesso à documentação. Ele é bem uma plataforma de estudo, assim, um onboard para como funciona a estrutura desses projetos, do lado de dentro. Ô, Igor, para esse tipo de vaga, portfólio faz diferença? Para QA, eu, sinceramente, assim, tipo, em todas as... o mais próximo de um portfólio que vão te pedir vai ser... uma das coisas mais importantes nessa indústria, tipo, acho que provavelmente é a mais importante, porque você não entra se você não tiver, vai ser em inglês. Acho que eu já vi empresa que a única exigência era, tipo, a pessoa jogar videogame e saber inglês, só. Quanto ao portfólio, mais próximo disso que vai ter, vai ser justamente, tipo, vão te perguntar em todas essas entrevistas, vão te perguntar jogo favorito. E por que você gosta dele? Então, tenta pensar bastante nisso. Não precisa tentar ser muito... Tipo, se você tiver alguma coisa, algum feedback sobre justamente o design desse jogo, tipo, por que você gosta dele, quais partes do design você gosta dele, é sempre uma resposta interessante para você dar, assim. Então, por exemplo, o exemplo que eu sempre dou, que é meu jogo favorito aí, um jogo que eu tenho quase 3.000 horas, é Warframe, e eu gosto dele justamente pela modularidade, tipo, pelo jeito que você personaliza os seus personagens, assim, tipo, em questão de, tipo, porque ele tem um sistema de mods, e aí você vai modificando seus status baseando nisso. Você tem 8 slots que você tem que fazer, o que der ali. Ele é bastante variável, assim, você consegue experimentar bastante. Isso é um negócio que eu gosto bastante, acho que em todo jogo, principalmente quando você pode diminuir um status para aumentar outro. E aí começa a entrar jogos de carta, roguelike, são jogos que eles são bem... Eles têm bastante ênfase no design, nas regras do jogo. E é isso, até divaguei aqui. Não, perfeito. Eu perguntei, inclusive, porque tem alguns tipos de vagas na área tech que o portfólio ele ajuda muito o currículo, né? Então a pessoa, às vezes, ela monta lá o currículo, né? Ela faz o Wordzinho lá do currículo e monta um portfólio junto e fala, olha, fiz um projeto de um jogo indie aqui, fiz alguma coisa, anexa junto. Eu acho que assim, agora falando até um pouco como RH, saindo um pouco aí, Igor, se eu viajar no sentido do que você vê de tecnologia, você me fala, mas para qualquer tipo de vaga, aqui falando que saindo um pouco só do que há para games, de maneira geral, essa parte de entrada no mercado de trabalho, especialmente quando não se tem experiência, quando não consegue um estágio, né? Muita gente que está fazendo um curso que não é um curso que está fazendo só o curso, que não é na faculdade, e aí as empresas não contratam um estagiário porque não está vinculado a uma universidade. Para você conseguir se vender só com o seu currículo, é importante que você pegue um pouco do que o Skriller falou, demonstrar assim, que você conseguiu transformar o seu interesse naquela área em conhecimento sobre aquilo. Então, às vezes, é o seu primeiro emprego, né, está procurando uma vaga de tester
em videogame. Tá, beleza, não, você gosta de videogame, tem inglês intermediário, alguma coisa assim nesse sentido, e tem o nosso currículo, que você fez o curso, que você fez tem algumas ali linguagens que você tem entendimento, mas que mais, né? Então, pô, o que você gosta, o que você gosta para você me convencer, sei lá, como recrutador, que para você essa rotina de videogame é legal. Então, acho que até um pouco levando um pouco aqui para dicas de entrevista, entender o que essas vagas fazem, entender o que é a rotina, né? Então, muitas dessas coisas que o Igor trouxe como dicas, olha, você olhar para os problemas do jogo, ou de software com um olhar de criatividade, de você quer caçar bug em jogo é uma atividade legal para mim, engraçada. O Igor ele é amigo pessoal mesmo. Uma vez a gente veio aqui na minha casa jogar Dark Souls e ele ficou tentando quebrar o jogo. Ele pegava o boneco e ficava tentando subir em escala invisível, fazer o boneco andar na parede, sabe aquelas coisas de bug de videogame, que a gente vê os vídeos lá que já são engraçados. Então é uma coisa que ele gosta, assim, por natureza. Então acho que assim, não só aqui, né, mas em qualquer outra área, é uma coisa bacana que eu dou como dica mesmo, falando como RH, falando como pessoa que fazia entrevista de trabalho, é você tentar absorver um pouco do que é aquela área, quais são as particularidades daquela área, saber se você gosta daquilo primeiro, né, o primeiro passo, né, fazer uma coisa que vá fazer sentido para você, aplicar para vagas que você, claro, não tem a questão financeira, mas também que você acha que você vai gostar, e pensar no que pode ser, por exemplo, um destaque em relação àquela vaga. Então, a gente está falando aqui de QA, né, de games, por exemplo, ou de software. Olha, aprendeu tal coisa, mas eu gosto de lidar com coisa que está bugada, eu gosto de lidar com coisa que dá problema, porque no fim do dia é isso, né, você está testando o seu trabalho é quebrar o jogo, basicamente, né, e isso pensar nisso como uma atividade divertida e tentar pensar em possibilidades de transformar esse aspecto numa coisa positiva para você colocar no seu currículo. Ou se você for assim, não, nossa, eu tenho currículo, mas eu sou mais eu gosto mesmo de game, eu já tenho a Unity instalada aqui no meu computador, eu tenho um projeto de game, eu quero colocar isso aqui no meu portfólio. Esse tipo de coisa, gente, para a área tech, de maneira geral, costuma ser muito positivo. Essa coisa de ter portfólio, de ter uma página no... Nossa, esqueci o nome agora, do GitHub? Sim, então, para QA de software, eu acho que para qualquer coisa de hoje em dia, se você quer ter um portfólio, faz uns exercícios no GitHub. Para exercitar programação, inclusive, eu vou passar uma ferramenta muito legal para vocês, é a Project Euler. Eu acho que ela tá, projecteuler.net. Deixa eu ver se é isso mesmo, rapidinho, Project Euler.net. É isso mesmo. Já deixar o link para vocês. Não consegui sim. Essa página é o quê? Ela propõe exercícios de matemática computacional ou álgebra e você vai programar uma solução para alguma equação ou alguma coisa assim. Ele é justamente um prompt assim para você tentar estudar. Eu tenho uma certa, eu coloquei no meu GitHub uma certa lista de exercícios para isso, acho que é uma boa sugestão. Ou você realmente, sei lá, tira um conceito, alguma coisa que você queira, alguma ideia de você programar e só tem ali no GitHub também. Quanto à área de jogos, enquanto o Douglas estava falando, eu pensei num exemplo muito bom, assim, eu tentei pensar, eu como um especialista, o que eu gostaria, o RH me pediu para selecionar alguns currículos. Uma coisa que eu gostaria de ver é justamente, assim, nas informações adicionais, um beta fechado de algum jogo, ou uma lista de beta fechados de um jogo, para você ter lá, para você mencionar, participei no beta fechado de tal jogo. Eu acho que isso seria um tópico muito legal para desenvolver numa entrevista. Eu vou pedir para você colocar sua handle lá, que você usou no fórum para reportar bug, acho que não. Mas você ter participado de um beta fechado de um jogo significa que você teve noção de como ele estava antes dele estar pronto para ser lançado. Então ele vai ter muito mais bugs, os próprios devs pedem assim, na introdução, quando você abre o jogo, vai ter uma mensagem falando, esse jogo ainda está em beta, alguns menus vão se comportar muito bem, alguns bugs assim, são previstos, interaja no nosso... o deadlock
Deadlock foi um dos mais recentes aí, teve aberto, não participei do fechado, participei só do aberto, inclusive eles abriram em alpha, só que eu acho que a Valve é um caso à parte, porque inclusive uma das coisas mais legais da Valve, que eu acho, é o jeito que eles desenvolvem jogo, enquanto muitos jogos tipo, pegam um GDD, escrevem uma documentação e vão fazer sprint em cima de sprint, a Valve pega um design super básico e vai desenvolvendo aquilo só com playtest. Eles fazem playtest toda semana. E a sprint da semana que vem é baseada nos resultados do playtest dessa semana. Então, quando o jogo estava em alpha, ele já estava até muito balanceado para um jogo PVP em alpha, justamente por causa disso. É muito orientado a playtest. E onde estava a maioria dos bugs, estava justamente menus e tudo mais. Então, coisas tipo, muito técnicas. Mas sim, assim, tipo, você tenta participar de beta fechada de jogo. Eu acredito que tem um jogo que eu recebi um convite recente para um segundo beta fechado. Eu vou deixar aqui o nome do jogo. Eu não tenho muita noção de quanto tempo faz isso, se ainda existe cadastro para isso. Mas, caso ainda esteja disponível, eu acho que é uma boa sugestão, assim. Ele é um roguelike, tipo, que ele começa com 33 players. E aí alguém tem que chegar no final. É só isso. E eles estão tendo uma certa recorrência de betas, se vocês quiserem experimentar. Outra sugestão também, alguns jogos, eles ficam abertos, tipo, o pessoal publica de graça no GitHub. Uma coisa que você pode fazer é pegar uma build bem mais antiga do jogo e experimentar ali, porque o jogo ele não vai estar tão polido. Então você começa a fazer como exercício, você tentar achar alguns problemas no bug. A maioria deles vai ser de menu. Você vai achar coisa de design. Eu confio em você. Você vai achar coisa de design. A maioria, mas as coisas mais perceptíveis, assim, é sempre coisa de menu, coisa visual, gráfico e tudo mais. Um GitHub, que eu vou achar um projeto aqui, Mindstream. É um jogo que ele tem um pouquinho de automação, um pouquinho de tower defense e tudo mais, aquelas coisas de indústria, parece que é relatório, assim. Vou deixar o link aqui. E aí, um bom exercício seria buscar uma build mais antiga. Não precisa programar em cima desse projeto se você não quiser. Ele trabalha com aquelas políticas padrões de GitHub, de Roberto. Você pode fazer uns pull requests nele se você quiser, como exercício. Mas para QA, você vai procurar umas branches com umas releases mais antigas e estudar um pouco em cima deles. E às vezes você pode até pegar, tipo, changelog, alguma coisa de lançamento que teve coisa de bug fix, e procura esse bug lá atrás, tenta reproduzir ele. É um jeito legal de estudar para QA de jogo. Legal. Faz essas coisas, faz esses exercícios, absorve eles, e aí coloca isso dentro pode ser dentro do seu currículo mesmo, negócio lá, coloca nas informações adicionais, ou então vai ter aquela coisinha lá na vaga de emprego, por que você não tem candidato diferencial? Bom, eu testo o jogo, porque eu abro, isso aí já foi falou mesmo, né? Como especialista, é uma coisa que atrairia ele para olhar o seu currículo. Cara, é um negócio que tipo, se eu estiver entrevistando alguém para entrar na parte de QA, eu ia achar muito interessante, assim, tipo, a pessoa falar que, eu, como exercício, eu fui em tal projeto no GitHub e peguei releases mais antigas e fui lá. Na última empresa que eu entrei, no treinamento, aconteceu isso, assim, sabe? Eu peguei a pessoa que estava me treinando, Catalina, gente boníssima, pegou uma versão mais antiga e falou assim, você tem 1 hora para achar um bug, quando você achar, me mostra. E aí depois cada pessoa da equipe foi lá, achou, e aí depois ele, tipo, beleza, legal, pode escrever esse bug. Então aqui, tá aqui, tipo, as guidelines, o formato que eu quero que você escreva, vai lá e escreve. E daqui a 1 hora eu vou. Foi assim, tipo, foi um negócio bem solto. Claro, tem muita decoreba, isso, tudo mais, tem que entender um pouco, vão te treinar um pouco do conceito dos jogos,
mas é um jeito bem interessante de estudar. Deixa eu ver a pergunta do Moisés. Se é de desenvolvimento, eles fazem os testes e veem o código para apontar o erro. Nem sempre. Nos games você reporta o erro de jeito formal ou é bem técnico? É bem técnico. Existe uma terminologia padrão e, inclusive, ela muda de projeto para projeto. Os conceitos, eles são mais ou menos os mesmos. As metodologias de teste mudam um pouco. Mas tem sempre, assim, tipo, um formato que você vai escrever os bugs. Como eu disse, a maioria dos projetos que eu trabalhei usam o Jira. O Jira ele tem uns campos padrão para todo ticket, para story, para bug e tudo mais. Mas ele tem alguns campos customizáveis também. Então, mas a maioria dos casos você vai colocar o máximo de informação possível no campo de description. E aí vai pedir para você, além de descrever um pouquinho mais o bug, o que aconteceu, vai pedir para você colocar tudo que você tem que fazer entre, o caminho mais rápido entre abrir o jogo e reproduzir aquele bug. Às vezes tem atalhos, às vezes não. Vai pedir, o que você esperava que aconteceu e contra o que aconteceu. Alguns pedem alguma referência do design, da documentação, então saber navegar a documentação também é uma coisa que você vai ter que aprender. Mas, você não vai só abrir o Jira e falar, ó, o jogo quebrou. Você não pode fazer isso. Fiz tal coisa, aconteceu tal coisa. Não, você tem que escrever exatamente o que está acontecendo. E, como eu falei anteriormente, tenta até fazer um exercício de descobrir por que aquilo aconteceu. Não é obrigação do QA. QA, inclusive, igual você falou que no desenvolvimento, fazer teste e apontou um erro no código, nem sempre. Se o teste, isso acontece com o teste black box, teste white box, que é onde você tem acesso ao código e tudo mais, mas no teste black box você vai pegar o produto assim, mais próximo do final, às vezes não tem nem ferramentas de depuração, que você tem que escrever dali. Você não vai ter acesso ao código, você não sabe o que está acontecendo no back-end, e vai reportar desse jeito. Então, tem um pouquinho dessas diferenças no QA. Tem os dois para fazer. E quando você abre ticket, é a mesma coisa? Sim. Sim, assim, quando você cria um bug dentro de um projeto, é como se você estivesse criando uma task para o dev fazer. Só que ela é um pouquinho mais, só ajusta isso aqui da task que você fez ali um tempo atrás. O Jira é tratado como a mesma coisa. Inclusive, a maior parte deles, o dev vai lá e ele vai logar horas como se fosse um card de story normal, assim, alguma coisa que ele tem que fazer além de desenvolver coisas novas. Alguém tem mais alguma pergunta? Nossa, tinha morrido aqui, voltou. Igor, acho que a gente pode começar já ir fechando aqui, se quiser ir aí fazendo as considerações finais, se você quiser depois, eu fiz os slides aqui, eu coloquei, tá só com as minhas informações de redes sociais, mas aí, pessoal, se quiser contatar você, pode contatar através de mim também, você pode passar aí se você quiser, ou alguma rede sua, caso você, pessoal, aí te fazer perguntas depois, né, quiser entrar em contato, te adicionar. Infelizmente, minhas redes sociais não são tão convidativas assim. Eu não tenho um perfil, não tenho ainda um perfil que eu uso exclusivamente de forma profissional. Eu adoro falar de trabalho em rede social, porque eu gosto muito dessa parte de desenvolvimento de jogos. Eu até sigo o pessoal e me seguem de volta, mas eu não tenho algo dedicado a isso. O que eu posso fazer de base, eu vou deixar meu e-mail aqui. Se alguém quiser bater um papo sobre coisas de desenvolvimento de jogos ou de QA, eu vou tentar ajudar do jeito que eu puder. E também eu vou tentar colar aqui o pessoal da plataforma Impact algumas outras vezes. Então, Douglas, eu não uso tanto o LinkedIn, porque eu não gosto muito do bombardeio de informações, mas é uma boa que vou deixar. Eu acho que não machuca, né? Uhum. Cara, qual que é meu LinkedIn?
Eu vou. Enquanto o Douglas ou a Rayane vão fechando, eu vou deixar o link aqui. Bem? Bora. Eu me perdi. Aí. Bom, da minha parte, eu só agradecer mesmo a participação de todo mundo, de quem conseguiu entrar, conseguiu participar, agradecer bastante você, Igor, por ter topado aí falar um pouquinho da sua carreira aí dentro da área de tecnologia, como tester. Agradecer a plataforma aí pelo espaço aqui, né, que vocês criaram, pessoal, para a gente poder falar um pouquinho aqui também, seja de tempo, qualquer outro tema, sempre fica à disposição aí para próximas possibilidades também. Tá, Rayane? Já falei para a Mayara que quando precisasse me chamar, eu vou deixar aqui também esse linkzinho aqui, Linktree, com todas as minhas redes sociais aí, também contato de WhatsApp, Instagram, TikTok, eu tenho as redes sociais profissionais, né, que eu utilizo para divulgar um pouco do meu trabalho mesmo. Eu escrevo alguns textos, eu publico alguns vídeos falando sobre coisas relacionadas à psicologia ou a outros assuntos aí do dia a dia. Também, né, reforçando que eu sou psicólogo clínico, né, eu atendo. Então, qualquer dúvida ou qualquer necessidade aí que vocês tenham de entrar em contato para falar sobre esse assunto, ou para falar coisas relacionadas à carreira, a essas questões de currículo, etc., fico bastante aberto também, tá, para esse bate-papo aí. E, bom, basicamente, na parte é isso. É só realmente agradecer, tá, Ryan? Eu que queria agradecer mesmo a participação de vocês. Muito obrigada por terem disponibilizado do tempo. Acredito que foi bem produtivo. E também que o pessoal vai sair daqui com muita coisa, muita informação que vai servir de bagagem para eles e para mim também. Muito obrigada mesmo, tá? Em nome de toda a plataforma, queria muito agradecer tanto vocês quanto o pessoal que ficou até esse horário, tá? Muito obrigada mesmo, gente.